Um bom dia a todos e a todas. Hoje venho retomar um tema que me é caro, o tema da terapia regressiva, mas neste caso falando em memória. Porquê memória? Porque, obviamente, quando falamos em terapia regressiva, em que recorremos a estados modificados de consciência para trabalhar com as pessoas num recuo temporal em busca das origens dos seus problemas e também em busca de maneiras de lidar com eles, trabalhamos, obviamente, com a memória e, sobretudo, com a memória experiencial, com a memória vivida, a memória dos sentimentos, a memória das situações, na medida do possível, tais quais foram. Mas, justamente por isso, acho que é muito útil falar em memória e, de algum modo, nas armadilhas da memória. E temos um autor que publicou em 2001 um artigo célebre intitulado Os 7 Pecados da Memória. O autor em questão é o Daniel Schechter e os chamados pecados da memória em que ele falou são muitíssimo interessantes, vale a pena comentá-los, porque na terapia regressiva, em graus diferenciados, eles também podem surgir facilmente. Estamos a falar de quê? O primeiro em que ele fala é a transitoriedade. Pronto, isto é o facto de que as memórias se perdem em certa medida, são temporárias, desaparecem e perdemos o acesso a elas e por vezes temos a sensação de desapareceram de vez. Acontece que não é bem assim. A terapia regressiva permite muitas vezes, em estados hipnóticos, mas não só, com várias abordagens que têm em comum a modificação do estado de consciência, permitem recuperar por vezes memórias longamente esquecidas. E como muitas pessoas saberão, até há quem fale em memórias de vidas anteriores e é relativamente frequente em sessões de terapia regressiva as pessoas encontrarem possíveis explicações para problemas que têm na atualidade, psicológicos, quando contactam com vidas anteriores ou aquilo que vivenciam como vidas anteriores. Do mesmo modo, memórias desta vida podem ser recuperadas, por vezes de maneira inesperadamente exata e profunda, com base nas sessões que se fazem. Por outro lado, há a questão da distração. Muitas vezes nós fixamos mal as coisas porque nos distraímos ou porque estamos distraídos, ou temos dificuldade em acesso às nossas memórias por causa da distração. Aqui não há muito a comentar, enfim, em sessões de terapia regressiva, por vezes as pessoas, justamente por terem dificuldade em focalizar-se, em concentrar-se, têm mais dificuldade em colaborar nas sessões ou em aprofundar os estados. Mas isso não costuma ser um obstáculo fundamental. Há maneiras de contornar isso também e por vezes com bons resultados. Em termos gerais, a questão é também, de facto, que a qualidade das nossas memórias depende um pouco da concentração e da atenção dada aos acontecimentos, no momento em que acontecem. Portanto, é uma questão de fazer uma boa armazenagem de memórias, de certo modo. Depois temos a questão do bloqueio. Os bloqueios no acesso à memória. A dificuldade em ir buscar as memórias que temos. Não tanto, por vezes, por terem desaparecido, mas porque temos dificuldade no tal acesso. Bom, esse é um dos territórios em que a terapia regressiva é mais útil. Trabalhamos com isso, trabalhamos com as pessoas para encontrar várias maneiras de auxiliá-las a recuperarem memórias. E isto consegue-se também de vários modos. Por vezes por associações, por vezes contornando, movendo-nos para trás e para a frente no tempo, etc. Procurando associações sensoriais, associações emocionais, sensações corporais, etc. Não vou aqui detalhar a metodologia, que é enorme, que se pode utilizar em terapia regressiva. Temos também uma questão típica nas memórias, que é a má atribuição. Por vezes, nós, de facto, temos tendência a pensar que determinado acontecimento se passou num contexto e não se passou assim. Temos tendência a pensar que alguma coisa foi vivida por nós e já não distinguimos bem que na verdade foi vivida por outra pessoa que nos contou a história. Enfim, nem sempre situamos corretamente a origem das nossas memórias. Às vezes não sabemos quando é que as adquirimos e até não sabemos por vezes inteiramente bem se são nossas. Mas mais uma vez, a terapia regressiva às vezes ajuda-nos, porque ajuda-nos a perceber melhor a origem, a reencontrar-nos com a origem das nossas memórias
e a lidar com essa origem. Outra questão é a da sugestionabilidade e das memórias implantadas. O que é que isto quer dizer? Que às vezes, por termos sido, de certo modo, enganados, ou por nos enganarmos a nós mesmos, nós pensamos que aconteceram coisas que na verdade não aconteceram ou não aconteceram connosco. Um exemplo clássico é quando alguém, que de maneira mais ou menos malévola ou simplesmente brincalhona nos quer implantar uma memória, nos pergunta, por exemplo, se nos lembramos bem daquela jantarada em que estivemos o ano passado com 14 amigos e amigas e que foi muito divertida, foi muito engraçada, e pergunta-nos, lembras-te desta pessoa e da outra e da outra? Ah, sim, nós lembramos-nos. E lembras-te também lá estava ainda uma outra pessoa? E lembras-te que ela disse isto e aquilo? E por vezes não nos lembramos muito bem, mas dizemos, sim, não tenho bem ideia, mas parece-me que sim. Só que mais tarde, se nos perguntarem quem é que estava à mesa naquela jantarada, iremos referir a pessoa que não estava, porque adquirimos uma memória mais recente e confundimos-a com a mais antiga, atribuindo a presença desta pessoa a um lugar onde não esteve. Isto é um pouco a manipulação que pode ser feita das nossas memórias. E atenção, que há maneiras de fazer isto em nosso detrimento e com intenções políticas, económicas, etc. Também temos a questão do preconceito e da interpretação. Isto é um fenómeno que acontece muitas vezes. De que maneira? Quando nós recordamos algum evento da nossa vida, normalmente estamos a recordá-lo de acordo não só com o evento em si, mas com a interpretação que fazemos dele. Há um célebre ditado popular que diz que quem conta um conto acrescenta um ponto. Pois é, muitas vezes o ponto que acrescentamos tem a ver com a nossa interpretação dos eventos. Por exemplo, se nós vimos um gato fugir, mais tarde podemos pensar que houve uma causa para a fuga. E podemos lembrar-nos de que ele fugiu num contexto em que havia cães. Mais tarde, ao contar a história a que assistimos nós mesmos, poderemos facilmente ter a impressão, pois o gato fugiu de um cão. Não vimos o cão, mas acrescentámos uma interpretação. Mais uma vez, por vezes acontece uma coisa curiosa nas sessões de terapia regressiva, é que justamente vamos recordar-nos melhor das memórias, é como se as recordássemos em bruto, mais próximos das coisas como elas aconteceram. Mas isto acontece sobretudo quando conseguimos mergulhar mais profundamente num estado diferente de consciência que nos ajuda a encontrar-nos com as memórias. Quando permanecemos muito racionais e muito fixos nas nossas interpretações e nas nossas expectativas, facilmente vamos alterar as memórias com base no que desejamos, no que tememos, no que queremos evitar, no que pensamos acerca das coisas, no que esperamos. E isso é também um obstáculo superável em sessões de terapia regressiva e também um obstáculo das nossas vidas. Terminando, última questão de memória, a persistência de algumas memórias muitas vezes indesejadas. Acontece muito termos memórias que não queremos ter, recordarmos múltiplas vezes, nomeadamente coisas que foram muito desagradáveis na nossa vida, por vezes coisas que nos revoltam, que nos incomodam, que nos preocupam. Bom, por vezes ajuda a recordar melhor e trabalhar essas memórias, como é evidente, e aí, às vezes, é muito importante encontrarmos maneiras de contornar esse problema. Não vou detalhar aqui muito como é que isso se faz, mas é efetivamente viável fazer isso. Também temos ainda outro problema que tem a ver com a persistência, que acontece muito quando as pessoas estão deprimidas. Recordam-se de coisas muito desagradáveis e, de certo modo, só conseguem recordar as coisas desagradáveis, tendo até a sensação de que não tiveram nada de bom nas suas vidas. Aqui, mais uma vez, consegue-se contornar isto. Consegue-se trabalhar com as pessoas para irem buscar memórias agradáveis que também têm. E, por vezes, consegue-se ensiná-las a trabalharem também para dar a volta, para evitar estar sempre a rememorar o que foi pesado ou desagradável. Mas isso é outro assunto ainda. Por agora queria apenas discutir um pouco este tema das memórias, que para mim é fascinante, claro.
E por aqui fico. Já sabem, vejam, partilhem, subscrevam o canal se quiserem e até muito breve.